Olá pessoal, este vídeo é para dar as instruções da tarefa número 2. Vamos lá! Quando vocês fazem o login na plataforma classroom.google.br, no Google Sala de Aula, no grupo de Português Avançado, número 1 de 2020, nós temos essa seguinte página, que é o mural. E aí, como eu já tinha dito, para entrar nas atividades, vocês vão entrar aqui nesta aba Atividades. Clicando na aba Atividades, vocês vão ter as tarefas todas organizadas aqui por ordem cronológica de prazo. A nossa próxima tarefa, que agora será da tarefa número 2. A tarefa número 2 tem o prazo para o dia 13 de março. Vocês têm aí um tempo suficiente para fazer. Nosso assunto vai ser artigo de opinião e o uso do porquê. Bom, então primeiro temos duas tarefas. Dentro da tarefa 2 teremos o assunto de artigo de opinião e o uso do porquê. Então vamos lá para o artigo de opinião. Bom, antes de começar a tarefa, eu peço para que vocês assistam a esse vídeo, né, que fala das instruções e depois escolham se vocês querem fazer melhorando a linguagem ou o artigo de opinião. Aqui vocês podem fazer o artigo de opinião para começar. Leia a explicação sobre o que é um artigo de opinião. O que exatamente é esse artigo de opinião? Que tipo de texto é esse? Em inglês, nós usamos a palavra essay, ok? Nós vamos ver hoje, comparando com o inglês e o português, algumas dicas para escrever um artigo de opinião bem estruturado, bem organizado, que vai ter uma nota muito boa para vocês, um desempenho muito bom. Então, vamos primeiro ler este artigo de opinião. Aí, vocês podem clicar aqui no link. Aqui a gente tem um artigo sobre artigo de opinião, na página toda a matéria. Aí a professora aqui explica que é um tipo de texto argumentativo, muito parecido com esse. Então, eu quero que vocês leiam aqui o artigo, vejam com calma como é a estrutura, tem alguns exemplos aqui embaixo, tá bom? E vocês podem começar a pensar, então, se vocês já não conhecem um texto assim, na língua de vocês ou já não escreveram em inglês, ok? Então vamos lá. Terminaram de ler o artigo, vamos voltar aqui para as instruções. Bom, leia o modelo em inglês e em português no arquivo. Então primeiro vocês podem, se vocês estiverem mais familiarizados, vocês podem acompanhar aqui pelos vídeos em inglês ou no texto em português. Vamos primeiro para o português. Bom, este aqui é o texto em português, em inglês e em português, tá bom? Eu coloquei um exemplo para vocês perceberem lado a lado como eles são muito semelhantes. Por exemplo, aqui o texto em inglês tem também um título e parágrafos. Quantos parágrafos nós temos? 4 parágrafos, certo? Aqui dá para ver melhor todos eles. Uma introdução. Os 2 parágrafos aqui do meio são desenvolvimento e aqui o final uma conclusão. E aí eu tenho aqui um texto, é a tradução desse texto em inglês, só que para o português. Mesma coisa, um título, uma introdução, 2 parágrafos no meio aqui de desenvolvimento explicando e uma conclusão. Então, o artigo de opinião é um texto dessa forma, opinativo, que vocês podem elaborar, tá bom? Então, vocês podem ler com calma e realizar a tarefa aqui que se segue. Leia o modelo em inglês e em português. Assista aos vídeos explicativos sobre o artigo de opinião em inglês. E escreva um artigo, então, discutindo as razões pelas quais as pessoas escolhem viver em São Paulo. Tente a estrutura do seu texto de forma muito semelhante, ou seja, 4 parágrafos, sendo que uma introdução, aqui como eu falei, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Então, para fazer essa tarefa, vocês vão ler com calma esse texto em inglês, o texto em português e tentar realizar a tarefa.
para ajudar a fazer a tarefa, vocês podem ver esses vídeos. Devem ver os vídeos, estão em inglês. Então, clicando nesses 2 vídeos, vocês vão ter dicas de como elaborar a estrutura do texto argumentativo, artigo de opinião, e aqui como ajudar a escrever um parágrafo, cada parágrafo que vocês podem fazer. A segunda parte da tarefa do prazo do dia 13/3 é aqui, melhorando a linguagem, o uso do porquê. Clicando aqui no item, vocês vão ter as instruções para essa atividade. Primeiro, assista aos vídeos. Vocês têm 2 vídeos que falam sobre o uso do porquê, tá? E aí depois, faça o quiz no site. Aqui nesse site, vocês vão estudar como existe o uso do porquê, né, dessa expressãozinha porquê, e colocar aqui, fazer os exercícios. Bom, aqui vocês têm os exercícios. Então, por exemplo, vocês podem marcar a resposta correta. Qual é a frase que está escrita incorretamente? Qual é que está errada? Então, aí vocês podem assinalar. Conforme vocês forem marcando, vai sair a resposta do exercício, tá bom? Então, treinem bastante, espero que vocês gostem. São vários exercícios que podem ajudar vocês. Tem aqui para conferir as respostas, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, respondendo as questões por e-mail ou nos nossos encontros presenciais, ok? Muito obrigada e até logo!